Segundo dia do nosso seminário Reforma Trabalhista e Contratações Públicas. Queria dizer que, mais uma vez, é uma alegria muito grande estar aqui, nesse seminário organizado e tocado pela nossa querida Alice Voronoff. Como eu tenho dito, a Alice certamente foi uma das protagonistas do 2018 na Procuradoria, não só pelo seu trabalho na PG15, mas também pela sua atividade acadêmica, com lançamento de livro, organização de eventos. E no dia 12 teremos mais um, com a participação dela, sobre acordos e direito administrativo sancionador. Doutora Amanda Diniz Silveira, prazer recebê-la aqui. Muito obrigado, uma honra. E sem maiores delongas, eu vou passar a palavra para a palestrante, que é coordenadora pedagógica da área trabalhista do Grupo Alcance Concursos, professora dos cursos de Reforma Trabalhista, Direito do Trabalho Aprofundado, Direito Constitucional e Administrativo do Trabalho, Responsabilidade Civil no Direito do Trabalho e Técnica de Sentença Trabalhista no Meta Cursos, professora convidada pela Escola Judicial do TRT da 14ª Região para ministrar os cursos de Terceirização, Reforma Trabalhista, Parte Material e Reforma Trabalhista, Parte Processual para os magistrados do TRT da 14ª Região, professora do MBA da FGV, na especialidade de Direito Empresarial do Trabalho, lecionando nas matérias de recursos, dissídios individuais, procedimentos especiais na Justiça do Trabalho, ação rescisória e mandado de segurança. E a doutora Amanda Diniz Silveira também é juíza do trabalho. Doutora Amanda, a palavra é toda sua. Muito obrigado. Bom, inicialmente gostaria de agradecer à Procuradoria pelo convite, em nome do Rodrigo e em nome da Alice. Muito obrigada, para mim é um prazer estar aqui. Acho que o passador é esse, né? Acho que o material já está pronto. O objetivo do material que eu preparei, nosso tema, acho que não está passando. Tá. Nosso tema, que eu fui convidada para conversar com vocês, é justamente a responsabilidade da administração pública do Estado nas terceirizações de serviço. Como se dá essa responsabilidade, como os tribunais vêm interpretando essa possibilidade de condenar ou não condenar, solidária ou subsidiariamente, a administração pública, especialmente, né, o Estado do Rio de Janeiro. Então, eu procurei fazer um apanhado bem prático e pouco teórico para a gente entender como raciocina hoje o STF sobre o tema, como raciocina o TST sobre o tema e como raciocina, principalmente, o TRT da Primeira Região, o TRT do Rio de Janeiro, sobre o tema. Então, nesse primeiro slide, eu simplesmente coloquei... Posso ficar em pé? Não consigo falar assim, me dá agonia. A pessoa tem toque. Então, nesse primeiro slide, eu coloquei a atual redação da súmula 331 do TST, redação que é conhecida por, acredito que todos os presentes, né, e é com base nessa redação que os tribunais vêm se manifestando sobre a possibilidade e os requisitos necessários para condenar ou não condenar a administração, e coloquei embaixo, em comparativo, o artigo 71, parágrafo 1º da Lei 8666, que é justamente esse artigo, esse parágrafo, que foi objeto de análise de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal e que, em tese, não estaria de acordo com a súmula. Pois bem, sobre esse tema, né, esse conflito entre o parágrafo 1º do artigo 71, que fala que a inadimplência do contratado pela administração, com referência aos encargos trabalhistas, que é o que nos interessa nesse momento, né, fiscais e comerciais, não transfere à administração a responsabilidade com o seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização. Com base nesse artigo, toda a corrente que defende a impossibilidade de responsabilidade subsidiária da administração se baseia nesse artigo e ataca a súmula 331 do TST sobre o tema. A primeira análise que o STF fez sobre a possibilidade de condenar ou não subsidiariamente a administração pública foi na análise da ação declaratória 16. E foi em 2010, já há 8 anos, e nessa primeira oportunidade que o STF abordou essa possibilidade, o STF reconheceu a
constitucionalidade do artigo 71, disse que o artigo era, sim, constitucional, mas que, muito obrigada, querida, mas que o fato do artigo ser constitucional não impediria a responsabilidade da administração. Então, o entendimento do STF lá em 2010, na ADC 16, foi em que sentido? Olha, é possível sim responsabilizar a administração, só que essa responsabilidade ela não é automática, ela não é uma responsabilidade objetiva, ela não decorre simplesmente do inadimplemento das verbas trabalhistas do prestador de serviços perante o seu empregado, ao contrário do que acontece com a iniciativa privada. Atualmente, desde 2010 e antes de 2010, em relação à iniciativa privada, quando a iniciativa privada é tomadora dos serviços, para a Justiça do Trabalho é pacífico que basta um mero inadimplemento das verbas trabalhistas. Está devendo alguma coisinha trabalhista? Então, se você, tomador, é iniciativa privada, automaticamente você já responde subsidiariamente pelo simples inadimplemento. E o STF disse, é possível condenar, só que não é essa responsabilidade objetiva, não é direto. Para que a administração pública seja condenada, é necessário que haja culpa. É necessário que haja culpa em elegendo na escolha desse prestador de serviços e a culpa em vigilando durante todo o contrato. Então, culpa em elegendo se a administração, na hora que for licitar, na hora que for escolher, não observar as determinações legais, e a culpa em elegendo justamente na hora de fiscalizar. A partir de então, de 2010, o próprio TST mudou a redação da sua súmula 331 e para constar essa tese do STF de que a responsabilização da administração não era automática, dependia de culpa. E aí a súmula, no item 4, foi alterada para dizer que os entes integrantes da administração pública direta e indireta respondem subsidiariamente nas mesmas condições do item anterior, caso evidenciada a conduta culposa. Então, só vai responder se ficar evidenciada a conduta culposa. Especificamente, ainda disse como que se verificaria essa conduta culposa. Especificamente, na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais. A aludida responsabilidade não decorre do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. Então, o que, em tese, parecia estar resolvido, na prática não ficou, porque qual foi a consequência? Antes, a jurisprudência trabalhista fundamentava a condenação subsidiária e até mesmo solidária da administração, solidária somente nas hipóteses em que chegava à conclusão que essa terceirização era ilícita, estava relacionada a alguma atividade fim, por exemplo, que hoje também já caiu pelo STF. Mas o que aconteceu foi que a jurisprudência trabalhista, que antes fundamentava a condenação, dizendo que, tendo em vista que há parcelas trabalhistas devidas, condena a administração, da mesma maneira que fundamentava para a iniciativa privada, a jurisprudência trabalhista continuou condenando, só mudou a fundamentação. Então, agora a fundamentação não era mais tendo verbas a pagar, você já é subsidiariamente responsável à administração. A fundamentação passou a ser, tendo em vista que a administração não fiscalizou, tendo em vista que houve culpa, e aí a conclusão era, por que houve culpa? Houve culpa, aí entra a argumentação indireta, né? Houve culpa porque está devendo, porque se tivesse fiscalizado, não ia chegar a pessoa aqui com 8 meses de FGTS atrasado, com um monte de verba trabalhista sem estar paga, etc. Então, a jurisprudência passou a dizer, que, já que não podia mais dizer tá devendo e por isso é responsável subsidiária, há verbas pendentes e por isso é responsável subsidiária, a fundamentação foi, teve culpa sim. Teve culpa sim, por quê? Se está devendo é porque não fiscalizou, ou então fiscalizou e não fez nada. Então, ou elegeu mal, ou fiscalizou mal. Vocês observem que a fundamentação era praticamente a mesma, mas por uma via indireta, dizendo não que porque não pagou é responsável, mas que se não pagou, se é devido a alguma coisa, é porque a fiscalização foi falha. E aí a jurisprudência trabalhista veio caminhando nesse sentido. Não teve fiscalização e muitos acórdãos, né, do TST
no sentido de que o ônus da prova de comprovar a fiscalização é da administração pública. E hoje, acredito eu, que esse tema, ônus da prova sobre a fiscalização, é o mais movimentado, o menos pacífico, o que mais tende a mudar e que não há segurança jurídica nenhuma sobre a definição de quem é o ônus da prova. Porque hoje a discussão também gira em torno disso, né? Então, muitas decisões diziam, você não fiscalizou correto, o ônus da prova era seu, a administração de fiscalizar. Como você não juntou aqui o comprovante que você fiscalizou, e muitas vezes a própria administração junta o quê no processo, né, trabalhista? Junta o procedimento licitatório, comprovando que observou as exigências da lei, junta outros documentos do procedimento de licitação. Ou junta, por exemplo, é muito, muito, muito comum a gente encontrar isso em processo da administração, documentos que comprovam o recolhimento de FGTS e INSS, mais documentos genéricos. Genéricos em que sentido? Junta lá, por exemplo, junta um comprovante de recolhimento do FGTS. Então, vamos, por exemplo, o Estado junta um comprovante de recolhimento do FGTS da empresa prestadora de serviço e lá naquele comprovante tem o recolhimento total, por exemplo, do valor de R$300 mil. E aí, e da mesma coisa dos recolhimentos previdenciários, o valor total, sei lá, de R$400 mil. E aí a Justiça do Trabalho fala o quê? Não, isso não comprova que você comprovou, isso não demonstra que você comprovou a fiscalização. Porque você me juntou aqui o que a empresa prestadora de serviços recolheu de FGTS para todos os empregados dela. Só que essa empresa prestadora de serviço, que tem, por exemplo, 200 empregados, esse comprovante demonstra que ela recolheu 300 mil em relação aos 200 empregados. Mas não tem como saber se, por exemplo, os 50 empregados da prestadora que prestam serviço para o Estado estão naquele bolo de recolhimento de FGTS. Então, mostra o quanto de FGTS ela recolheu naquele mês, mas não mostra quanto é para cada trabalhador. E aí eu até conversando com amigos, né, procuradores, a Alice, por exemplo, e a gente conversa justamente sobre essa possibilidade, até onde, né, o Estado efetivamente pode ir para controlar essa prestação de serviço, mas não simplesmente no pode ir de onde ele deve ir. Porque a Justiça do Trabalho exige cada vez mais. Daqui a pouco vai pedir o teste do pezinho, né, do trabalhador terceirizado, carteirinha do Flamengo, exame de sangue, horóscopo do dia, etc. Né, que a empresa, que o Estado junte tudo isso. Mas a conversa é principalmente no sentido de que o que o Estado pode realmente, em termos fáticos, em termos concretos, fazer para fiscalizar. Porque, às vezes, o que é imputado ao Estado, em termos de fiscalização, é algo tão excessivo que, na prática, se torna impossível de ser realizado. Então, o que seria, de verdade, plausível exigir, em termos de fiscalização, né? E o que seria demasiado, até mesmo em termos da estrutura imensa que o Estado tem, que a Procuradoria tem, e nas diversas atividades que ela trabalha, o que seria realmente plausível fiscalizar. Essas têm sido as nossas conversas. Mas a Justiça do Trabalho focou no ônus da prova da administração, então não me adianta juntar somente a licitação. O fato de você, Estado, administração pública, ter demonstrado que a licitação foi correta, você se exime de que culpa? Culpa em elegendo. Você demonstra que você escolheu bem a prestadora de serviço. Mas você não está isenta da culpa em vigilando, porque não adianta só tomar cuidado na hora de contratar. Você tem que prestar atenção para saber se essa empresa que você contratou, essa empresa terceirizada, essa prestadora de serviços, ela está cumprindo os encargos trabalhistas, e nem me venha com o recolhimento geral de FGTS e de INSS, porque não dá para saber se os trabalhadores, né, a parte dos trabalhadores empregados da prestadora de serviço que efetivamente prestam serviço para a administração estão naquele bolo. Né? E o que eu mais vejo atualmente em processo trabalhista, porque de responsabilidade da administração tem processo um dia sim, outro também.
sempre. E mais de um na pauta, seja em relação ao Estado, em relação ao município, em relação à União. Então, o que sempre vem é... eu fiscalizei, junto ao procedimento licitatório, e no máximo, esse recolhimento geral de INSS e FGTS que não demonstra se aquele trabalhador está incluído naquela lista, ou se foi justamente ele que ficou faltando, o recolhimento, etc. Então, prosseguindo no nosso debate, e já ciente da jurisprudência trabalhista nesse aspecto, né, aqui é uma explicação um pouco mais alongada, né, de que o STF diz que o TST não pode generalizar os casos de responsabilização, tem que investigar com mais rigor se a inadimplência, né, que as verbas que são devidas para o trabalhador, tem como causa a falta de fiscalização ou tem como causa algum outro motivo, né? Essa possibilidade de responsabilização foi mantida, mas agora exigida uma fundamentação mais robusta e a indicação de onde está a falha, né? Agora, o que é importante a gente saber é que antes mesmo do julgamento dessa ação declaratória 16, lá em 2010, o próprio STF já tinha reconhecido a repercussão geral desse tema, de possibilidade de responsabilidade subsidiária da administração, no recurso extraordinário 760-931, que é o tema 246, que foi decidido recentemente no ano passado. A relatora era a ministra Rosa Weber, e quem acabou redigindo o acordo foi o ministro Luiz Fux, porque a Rosa Weber ficou vencida. Nesse recurso extraordinário, e agora não mais em 2010, mas em 2017, qual foi a tese fixada em repercussão geral? O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao poder público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário. Isso, inclusive, está no informativo 862 do STF, de abril do ano passado. Quando eu olhei a tese fixada, e muitos colegas olharam, falaram, não teve mudança nenhuma do que já estava decidido na ação declaratória 16 para essa tese. Então, eles analisaram de novo, não teve nenhuma alteração, não pode condenar diretamente, né? Não transfere automaticamente, tem que ficar demonstrado alguma culpa na fiscalização, tem que ficar demonstrado alguma falha, essa transferência não é automática, não decorre do mero inadimplemento. Só que vários operadores do direito, inclusive vários ministros do TST, não olharam só para a tese, o que até aí está certo, né? Mas foram analisar, em tese, os debates do julgamento que foi transmitido na TV Justiça, se não me falha a memória, TV STF, para todo o Brasil. E aí começou a confusão que continua até hoje, que é o quê? Ônus da prova. Afinal de contas, de quem é o ônus da prova de comprovar que a administração fiscalizou ou que a administração não fiscalizou? É a própria administração, ente público, que tem que demonstrar que eu fiscalizei, e aí a gente vai conversar sobre como ela demonstra isso, ou é o trabalhador que vai ter que demonstrar que a administração pública não fiscalizou? Isso até hoje não está pacificado. Mas não está pacificado com imenso respeito ao colendo TST, na minha humilde opinião, por falta de leitura e informação e falta de se debruçar efetivamente sobre o que foi debatido, e não só o que foi debatido verbalmente, né? O próprio acórdão já foi publicado. Já foi publicado o acórdão desse recurso extraordinário, e mesmo antes da publicação do acórdão, porque imediatamente após o julgamento desse recurso extraordinário, o que aconteceu? O TST, várias turmas, o TST tem 8 turmas, então, pelo menos 5 turmas do TST, de maneira amplamente majoritária, passaram a decidir que, depois que o STF julgou o recurso extraordinário, o STF disse que o ônus da prova é do trabalhador. Então, como o STF disse, com ressalva de entendimento, né, da turma, o ônus da prova é do trabalhador. Aí eu pergunto, como o trabalhador vai comprovar que a administração não fiscalizou? Como é que ele vai fazer prova de um fato negativo?
tá? Não sei. Na minha opinião, pedras à vontade, o ônus da prova é da administração. E, na minha opinião, é algo que dá para se fazer não com tanto trabalho. Com coisas simples, às vezes, pequenos ajustes, que torna muito mais fácil a vida do Estado. Porque eu não fico necessariamente como cidadã, e aí tirando o lado Amanda juíza, né, e entrando a Amanda pessoa física, né, em condenar a administração, seja União, Estado, município, porque eu sei que no final das contas o dinheiro sai da gente, sai do contribuinte, sai desses projetos, né? Mas, às vezes, pequenas medidas que não demandam tanto trabalho podem, de maneira tranquila, afastar essa responsabilização. Bom, enfim, depois disso, o TST, como eu informei para vocês, passou a decidir que o ônus da prova, fazendo menção ao julgamento do STF, que o ônus da prova era do empregado. Só que mesmo antes de publicar esse acórdão no recurso extraordinário, e como o TST, logo na semana seguinte, já passou a julgar dessa maneira, eu me dei ao trabalho de ler a degravação do julgamento, né, dos debates, umas 350 folhas. Então, fiquei eu lá, igual uma condenada, lendo 350 folhas, prestando atenção para saber aonde que estava a questão do ônus da prova nos debates, já que essa era a fundamentação do TST. E, pasmem, isso não constou dos debates na hora do julgamento. No finalzinho, lá nas últimas páginas, o que aconteceu foi o seguinte, eu até coloquei ali, ó, ao final do julgamento, nós tivemos as seguintes discussões. O ministro Barroso, na folha 347, o julgamento tem 350 páginas, na folha 347 falou, eu poderia explicitar, pelo menos em obter dictum, se o relator estiver de acordo, o que a gente espera que o poder público faça. Ia dar o caminho das pedras, tipo, poder público, você tem que fazer isso para a fiscalização ser ok. O Barroso sugeriu. E aí, mais para frente, na folha 348, a ministra Rosa Weber deixou claro que o STF não analisou o ônus da prova. Ela falou, senhora presidente, para Carmen Lúcia, para a ministra Carmen Lúcia, se eu bem ouvi a tese, ela, na verdade, diz com outras palavras a primeira tese de que eu apresentei. Por quê? Porque a ministra Rosa Weber, ela concorda que a administração pode ser condenada subsidiariamente. Nesse aspecto, ela concorda com o STF. Só que ela, como relatora, ela foi mais além. Ela, na tese sugerida, colocava na tese de que o ônus era da administração. E nisso ela foi vencida. Por quê? Porque o STF deixou claro, e aí na última folha, na folha 350, o ministro Toffoli retoma a discussão e deixa claro o seguinte, concordo, mas é importante essa sinalização, seja no obter dictum, que agora faço, seja nos obter dicta da fundamentação, que eu já fiz anteriormente, e que faz agora o ministro Barroso, assim como a ministra Rosa Weber. A administração pública, ao ser acionada, tem que trazer aos autos elementos que diligenciou no acompanhamento do contrato. Não diz que elementos são esses, então, em tese, bastaria o mero procedimento licitatório, etc. E, em diversas reclamações constitucionais posteriores ao julgamento, justamente contra decisões da Justiça do Trabalho, de TRTs e do próprio TST, que eventualmente dizia que o ônus da prova era da administração, em diversas reclamações constitucionais, o STF deixou claro que eles não analisaram o ônus da prova. Deixou claro que o entendimento deles é o seguinte, olha, independentemente do que a gente ache, no recurso extraordinário, a gente não entrou nesse mérito de ônus da prova, porque o ônus da prova é uma matéria infraconstitucional. Não cabe ao STF se manifestar de quem é o ônus da prova. E nas reclamações foi isso que foi dito. E aqui temos, por exemplo, a reclamação 29.050, de 27 de fevereiro desse ano, da ministra Rosa Weber, em que ela fala claramente que, ao contrário do que asseverou o recorrente, não há prova de que a segunda procedeu à fiscalização, não foram apresentadas provas de controle, aí ela dá a entender mais ou menos o que precisa, né? No curso do contrato, regularidade de pagamento das verbas trabalhistas aos empregados, por exemplo, salário, FGTS, recolhimento, e aí vem a parte negritada, que é a mais importante. Eventual acerto ou desacerto daquela conclusão. Que conclusão? A conclusão que condenou a administração pública, né, que deu a responsabilidade subsidiária.
há de ser apreciada por meio dos remédios processuais adequados, não se prestando a reclamação constitucional para o reexame da prova. Ou seja, não adianta vir com reclamação constitucional para o STF contra a decisão que diz que a administração é responsável, porque reclamação constitucional não é sucedâneo recursal. Você não pode cortar o caminho, você deve passar por todas as instâncias, TRTs, TST, etc., né, até, se for o caso, chegar ao STF. Não pode ser usada reclamação constitucional para impugnar a decisão que condenou a administração pública, e ela ainda diz mais abaixo. Limitado, outro sim, o julgamento da ADC 16, ao obstacularizar a responsabilização subsidiária, como mera decorrência do inadimplemento, não resultou enfrentada a questão de distribuição do ônus probatório, tampouco estabelecidas balizas para apreciação da prova ao julgador, a inviabilizar o manejo da reclamação, etc. E aí ela junta outras reclamações nesse mesmo sentido. Essa reclamação do ministro Joaquim Barbosa, a outra do Teori Zavascki e a outra da ministra Carmen Lúcia. E coloca, no ponto, cumpre igualmente saltar que ao julgamento do recurso extraordinário, aí ela vai para o julgamento de 2017, esta Suprema Corte, muito embora tenha debatido aspectos acerca das regras de distribuição do ônus da prova na espécie, culminou por não fixar balizas, respeitada, a meu juízo, dela, Rosa Weber, a soberania das instâncias ordinárias no exame do acervo fático probatório, cujo revolvimento é de todo vedado na instância extraordinária, assim como na reclamação constitucional. Então, ela deixa claro que o STF não definiu de quem é o ônus da prova e que não cabe reclamação constitucional para o STF para dizer se a decisão do TRT ou do TST que deu a responsabilidade subsidiária contraria a tese do STF, porque esse não é o meio processual adequado, a reclamação constitucional. Então, aqui ela deixa claro. Tá? Não foi debatido, assim, foi debatido, como diria um advogado que fez audiência comigo outro dia, bucalmente, né? Foi debatido verbalmente, mas não foi a ponto de se constar, né, nas razões de decidir ou na tese, algo nesse sentido, porque ao final da discussão sobre o ônus da prova, eles perceberam, eles constataram e definiram. Isso não é matéria do STF, isso é matéria infraconstitucional. O ônus da prova a gente não decide de quem é, não cabe ao STF. E aí, tem outra reclamação aqui no mesmo sentido, os slides vão ficar disponíveis para a Procuradoria e para quem quiser acessar, no mesmo sentido de que o STF não decidiu de quem é o ônus da prova, não fixou sobre o ônus da prova e de que não cabe reclamação constitucional. Então, poderia trazer diversos exemplos de reclamações nesse sentido. Agora vai? Obrigada. Diversos exemplos de reclamação nesse sentido, mas optei por trazer dois para não ficar cansativo, né? Esse é de maio desse ano e o outro de dezembro. E, de fato, todas as reclamações constitucionais, né, para não falar todas, 90% das reclamações constitucionais que são distribuídas hoje com a intenção de discutir se a decisão que condenou a administração está certa ou está errada, não são sequer conhecidas por meio processual inadequado, com essa fundamentação. E aí... Não tem problema, não. Será que estou apertando o botão errado? Ó, o da luz estava funcionando. Agora nem da luz. Não tem problema, não. Tá tranquilo. Então, o que a gente tem hoje no Brasil em termos de tese prevalecente sobre o ônus da prova? Tese prevalecente a gente só tem no TRT de Minas, que é o TRT3, que esse ano, recentemente, em julho de 2018, se reuniu, fez audiência pública para debater esse tema, ouviu representantes dos empregados e dos empregadores e fixou a tese. Sou eu que não sei mexer mesmo, né? Onde é que é? Não é aqui que aperta? Agora está indo. Obrigada. E o TRT3 de Minas fixou a seguinte tese prevalecente. É do ente público o ônus da prova quanto à existência de efetiva fiscalização nos contratos de terceirização para que não lhe seja imputada a responsabilidade subsidiária. Então, fora o TRT de Minas, nenhum outro TRT no Brasil fixou tese prevalecente, vinculante,
né, aos juízes de primeiro grau. Aqui no Rio, o que nós temos? Nós temos duas súmulas do TRT. Nós temos a súmula 41 e a súmula 43. A súmula 41 fala responsabilidade subsidiária da administração, prova de culpa. E aí faz menção aos artigos 29, 58, 67 e 78 da Lei 8666, que afirmam que a administração deve fiscalizar os contratos que ela celebra. E aí a súmula 41 diz: recai sobre o ente da administração pública que se beneficiou da mão de obra terceirizada a prova da efetiva fiscalização. Então, aqui no Rio não temos tese prevalecente, mas temos súmula nesse sentido. E temos a súmula 43, que diz que a constitucionalidade do artigo 71 da Lei 8666, por si só, não afasta a responsabilidade da administração quando esta decorre de falta de fiscalização. Então, vocês observem que tudo é uma questão, hoje, de se definir ônus da prova. Porque os operadores do direito não fixaram ainda um entendimento pacífico ou um norte no sentido de definir de quem é o ônus da prova. Que não pode condenar a administração direto, né, que tem que provar culpa, tem que mostrar que não teve fiscalização. Isso é pacífico. A questão é a administração que vai ter que mostrar que fiscalizou ou é o empregado que vai ter que demonstrar que a administração não fiscalizou? Essa é a grande pergunta. Essa é a pergunta do milhão. Porque o resto, até então, está pacificado. Então, temos essas súmulas regionais e como está atualmente a jurisprudência do TST. Eu fiz a pesquisa hoje de manhã e peguei uma decisão de cada turma do TST. O TST tem 8 turmas. Eu peguei decisão da primeira à 8ª turma e todas as decisões publicadas hoje. Todas as decisões que eu trouxe foram publicadas hoje no Diário de Justiça Eletrônico. Então, não tem como pegar a decisão mais atualizada do que essas. E uma de cada turma. Então, expressa bem como hoje, nesse momento, está o TST. O que ninguém garante que daqui a um mês, para quem já conhece a área trabalhista, e o TST vai estar no mesmo sentido. Mas hoje eu posso falar com toda a segurança de que o TST está pensando de que maneira. Nós temos, por exemplo, na verdade, a primeira e a 8ª turma, se não me falha a memória, dizendo que o ônus da prova é da administração. Todas as outras turmas dizem que é do empregado. E a gente vai ver quais os fundamentos que elas usam e vocês vão ver que o fundamento é o STF diz que é do empregado. Mas eu já acabei de mostrar, em reclamações constitucionais, que o STF já deixou claro que não decidiu sobre o ônus da prova. Mas o TST disse que decidiu. Então, quem sou eu para dizer contra o TST? Não sou ninguém. Então, essa primeira turma, que defende que o ônus é da administração, trouxe uma decisão do ministro Valmir Oliveira da Costa, dizendo que a administração... E aí, gente, para otimizar, eu vou ler a parte sublinhada, grifada, e aí, quem quiser depois com calma analisando o material, lê a decisão inteira, né, para pegar o contexto como um todo, mas a parte sublinhada já otimiza bastante. O ministro Valmir e a primeira turma entendem que a administração tem o dever de fiscalizar o fiel cumprimento dos contratos pelas empresas, também no que diz respeito às obrigações trabalhistas referentes aos empregados vinculados ao contrato celebrado de terceirização, sob pena de atuar com culpa em eligendo ou vigilando. Então, a primeira turma vai lá na caraça e fala, não, o ônus é da administração. Enfrenta esse assunto. Você vê que ele não falou nada do STF aqui, né? E no inteiro teor ele também não fala nada, se o STF decidiu, não decidiu. Então, assim, não dá nem para a gente saber se ele está atualizado com as reclamações constitucionais e, não, na verdade, o STF não decidiu, ou se ele está ainda resistindo para dizer não e não seguir as demais turmas. Mas o fato é que a primeira turma entende que o ônus é da administração. A 8ª turma do TST, que é a última, também entende no mesmo sentido. Também publicada na data de hoje, a 8ª turma diz que o TRT decidiu em consonância com os artigos do Código Civil e com os artigos 58, 67, lembra que eu falei que eram os artigos que fundamentavam a obrigação da administração fiscalizar, e impõe à administração o dever de fiscalizar. O ente público não cumpriu adequadamente essa obrigação, etc, etc. Então, a primeira e a 8ª turmas são claras. Para elas, o ônus é da administração. Aqui,
Por exemplo, não deu para colocar toda a decisão em um único slide, eu coloquei uma decisão da segunda turma do ministro Freire Pimenta, e o ministro Freire Pimenta, ele é bastante conservador, digamos assim, né? Então, normalmente, quando estou pesquisando jurisprudência no TST, que eu vejo uma decisão do ministro Freire Pimenta contra o trabalhador, eu falo, ninguém, então, pensa o contrário, porque se ele está dizendo que não tem direito, é porque não tem direito. É meio que o Ives Gandra dando alguma coisa para o trabalhador. Se o Ives está dizendo que o trabalhador tem direito, meu irmão, o trabalhador tem direito. Até o Ives está dizendo que o trabalhador tem direito. Então, é meio que assim, os opostos, o Ives e o Freire Pimenta. E aí, eu fui lendo a decisão do Freire Pimenta, crente que ele iria concluir que o ônus era da administração. Quando, para minha surpresa, já adiantando e estragando o fim, ele não concluiu isso. Mas ele, no voto dele, ele usa um argumento que várias turmas do TST estão usando, com base no julgamento do recurso extraordinário. Ele diz assim, necessidade de comprovação da culpa e tal, e vem, somente com a demonstração efetiva de um comportamento culposo específico, com prova cabal do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva da administração e o dano sofrido pelo trabalhador, será permitida a responsabilização do poder público. Então, ou seja, além de não haver fiscalização, ainda que não haja fiscalização, o que o Freire Pimenta está dizendo? Eu bati na minha própria mão que foi no microfone. O que o Freire Pimenta está dizendo? Que várias turmas também dizem, tem que ter uma prova cabal de nexo de causalidade entre o dano que aquele trabalhador sofreu com a falta de fiscalização. Porque se, por exemplo, lógico, se teve fiscalização, não necessariamente o dano teve fiscalização. Então, o dano não é pela falta de fiscalização. Mas se, por exemplo, aquele trabalhador não recebeu porque, apesar da administração fiscalizar e advertir, mandar, exigir os documentos necessários e tal, o contrato acabou no meio do caminho. O contrato entre o trabalhador e a empresa terceirizada acabou antes, por exemplo, da administração também quebrar o contrato dela, dar por encerrado o contrato dela. Então, nesse caso, mesmo que não tenha prova da fiscalização no momento, durante o contrato de trabalho daquele trabalhador, né, eu tenho depois provas posteriores de que havia fiscalização, apesar de não ter havido naquele momento em que o contrato estava em vigor, eu não tenho nexo de causalidade entre o dano e a conduta omissiva ou comissiva da administração. Então, tem que ter o nexo causal entre o dano sofrido pelo trabalhador e a conduta omissiva ou comissiva da administração, além da comprovação da culpa, que o ônus da prova até agora a gente está vendo que ninguém sabe de quem é, né? Cada um pensa de um jeito. E aí ele vem, se mera inadimplência, não caracteriza por si só a culpa da administração, e se o TRT é a última instância a analisar e valorar a prova a esse respeito, e ele até cita a súmula 279 do STF, a 126 do TST, no sentido das reclamações constitucionais, dizendo que a quem cabe analisar de quem é o ônus da prova, e o ônus da prova são instâncias ordinárias. Não cabe, em recursos de natureza extraordinária, se definir de quem é o ônus da prova. Aí ele vem falando, como bem acentuado pelos ministros Dias Toffoli e Luiz Fux na Suprema Corte, ao votarem no sentido da corrente vencedora, a responsabilização em tais casos depende de expresso e específica existência de sua culpa omissiva após a análise do regional não sujeita a reexame, né, de fatos e provas por instâncias extraordinárias. Aí ele vem, no caso, o regional expressamente registrou que não há qualquer notícia nos autos, no sentido de que a recorrente, no caso a administração, tenha fiscalizado as obrigações que eram da sua responsabilidade, tais como é citado acima. Então ele fala, o TRT coloca no acórdão, não tem notícia nos autos de que a administração fiscalizou. Aí a gente conclui o quê? Bom, então ele vai dizer, já que o TRT disse que não tem notícia nos autos que foi fiscalizado, então a culpa é da administração. Aí ele vem, da leitura do acórdão, depreende-se que o regional reconheceu a responsabilidade subsidiária da administração
sem nenhuma prova, não é sem nenhuma prova da fiscalização, não. É sem nenhuma prova da ausência da fiscalização. Aí eu entreguei para Deus quando eu li isso. Entendeu? Porque o raciocínio do excelentíssimo ministro é: o regional condenou a administração, não, né, o regional disse, não tem prova de que ela fiscalizou. Aí ele disse, não, mas o regional condenou a administração sem prova de ausência de fiscalização. Tipo, não basta colocar não fiscalizou, tem que colocar não fiscalizou porque isso, não juntou isso e aquilo, não está nisso. Então, e a gente vai ver que vários e vários acórdãos do nosso tribunal, no caso meu, né, mas do Tribunal do Rio, do TRT do Rio, são assim, lacunosos na ementa, e quando você vai procurar no inteiro teor, o inteiro teor não te esclarece muito. A gente vai ver várias ementas, bem rapidinho aqui, en passant, para não extrapolar o meu tempo que já acabou, que os acórdãos do TRT, eles colocam assim: a administração pública fiscalizou o contrato, portanto, julga improcedente. Essa ementa. Aí você vai lá ver, pô, legal, então vamos ver como é que ela fiscalizou. Aí não tem no acórdão. Tem só a conclusão de que ela fiscalizou. Não, o acórdão não diz, tipo, fiscalizou porque eu estou constatando aqui que o documento tal foi juntado, que ela fez isso, que ela exigiu aquilo, não. Como tem acórdãos do TRT que diz assim, a administração pública não comprovou que fiscalizou. Aí você vai no inteiro teor, não tem mais nada. A administração não fiscalizou. Então é algo meio que jogado assim, como se tivesse, entre aspas, um cunho ideológico, né? Tipo, não fiscalizou ou fiscalizou, mas sem mostrar, tipo, fiscalizou porque juntou isso e aquilo, ou não fiscalizou porque não juntou isso e aquilo. Não mostra onde está a falta de fiscalização e nem onde está a efetiva fiscalização. E isso é um excelente argumento para vocês, não só em contestação, vocês da PGE, não só em contestação, mostrar a fiscalização ocorreu por causa disso e aquilo, e tudo isso eu vou falar no final, como é que comprova a fiscalização, deixar o melhor para o final, lógico, né? Senão todo mundo vai embora e ninguém assiste o resto. Como, em recurso, também, embargar de declaração para dizer, tá, você concluiu que não fiscalizou. Como você chegou a essa conclusão? Porque eu preciso fundamentar o meu recurso de revista para o TST, né, para você dizer aonde que está a ausência de fiscalização. Porque quando o tribunal daqui faz isso, condena subsidiariamente a administração, ele está dando para vocês, ó o recurso de revista aí, ó, vai lá no TST. É isso que ele está fazendo. Não, até porque o TST está decidindo que o ônus é do empregado, então quando fala, e vários acórdãos falam, do TRT, né, mais para frente a gente vai ver que o ônus é do trabalhador, ou que simplesmente não fiscalizou e não fala nada de ônus, embarca de declaração, mas o ônus não é meu, o ônus é do trabalhador, é ele que tinha que comprovar. Eu, Amanda, não penso assim, mas o TST pensa. Então vocês têm que se valer desses argumentos para embargar de declaração nos acórdãos por que você chegou à conclusão que não teve fiscalização. E ainda assim, o ônus da prova não é meu. Pede para o TRT se manifestar nos embargos de declaração do recurso ordinário, como ele chegou à conclusão que não fiscalizou e qual é a posição sobre o ônus da prova. Porque se ele escreve que o ônus da prova é da administração, o recurso está de graça para vocês. De mão beijada. Entendeu? Então, mas enfim, aí o Freire Pimenta, né, meio que fez um raciocínio, nem sei explicar o raciocínio dele, que o regional não provou a ausência de fiscalização. Não sei se ele entendeu que o ônus da prova era do TRT, de mostrar onde não fiscalizou, ou se ele quis dizer que, tipo, a administração não fiscalizou, mas foi lacunosa, não disse porque não fiscalizou. Pode ter sido isso, né? Só disse que não fiscalizou sem demonstrar aonde estava a falta de fiscalização, porque não juntou isso e aquilo. Enfim. E aí, da terceira turma em diante, é tudo dizendo que o ônus é do trabalhador. Da terceira turma em diante, aqui decisão também publicada hoje, ó, nos termos da decisão proferida pelo STF, no julgamento tal, com repercussão geral, o ônus de provar a ausência de fiscalização do contrato pertence ao trabalhador. Todas, assim, expressas nesse sentido. Terceira turma, quarta turma, ó, sendo necessária a comprovação de causalidade,
inadimplemento das obrigações trabalhistas, da prestadora de serviços. Aqui ele disse, ó, olha essa decisão, essa é surreal. Essa é surreal, porque ele disse que o STF, a quarta turma disse que o STF fixou 3 teses. Vocês já viram que não foi uma. Mas ele diz... Cara, e depois... Tá filmando, né? Eu não posso falar o que eu ia falar, mas... Eu não me aguento. Depois, as pessoas não sabem por que a Justiça do Trabalho fica desacreditada. Por que batem tanto? Porque a gente precisa de segurança jurídica e, infelizmente, a gente não está tendo. Com imenso respeito. Então, enfim, mas não tem tanto tempo, então vamos dar uma amenizada, né, para não ficar tão feio. Não tem tanto tempo assim que teve julgamento, né? Vamos ver se daqui a uns 2 anos as coisas, né, entram nos eixos para pelo menos a gente ter uma definição. Mas a quarta turma disse, olha só, por sua vez, no julgamento do recurso extraordinário, o Supremo firmou as seguintes teses. Aí lá vem ele com as 3 teses que o Supremo firmou, que a gente viu que foi uma só. A primeira tese: não é possível a transferência automática, até aí tudo bem, é necessária a comprovação de nexo de causalidade, até aí tudo bem, até aí realmente essa foi a tese firmada. B, a eficiência da fiscalização não é fator relevante para a responsabilização da administração, que se isenta da culpa da fiscalização, ainda que por amostragem. Não, eu até concordo. Tipo, a administração não precisa juntar todos os contra-cheques daquele empregado que, às vezes, o contrato durou 5 anos, todos os extratos. Isso eu concordo que é demais. Não tem como o Estado fazer isso. Mas, tipo, pedir por amostragem, por exemplo, fez um contrato com uma tomadora, tá, então tem quantas pessoas prestando serviço para a administração naquele contrato? Sei lá, 100. Não precisa pedir o contra-cheque de todo mundo no mês. Mas fala assim, olha, você manda, tipo, 5 contra-cheques, 5 comprovantes de FGTS, 5 comprovantes de INSS, de trabalhadores diferentes a cada mês. Então, num mês você manda de 5, no outro mês você manda de mais 5, no outro mês você manda de mais 5, por amostragem. Tô vendo que tá ali recolhendo e tal. Ou manda, tipo assim, tem 100 trabalhadores, manda de 10% por mês. Manda de 10. Não dá nem para dizer que vai dar trabalho, porque é muito papel. Vem por e-mail isso, é só criar uma caixinha no e-mail. Entendeu? E aí o e-mail não chegou, tipo, tem que chegar esses documentos todo dia 10 de cada mês. Porque tem que pagar até o 5º dia útil. Então tem que chegar até o 10º dia útil de cada mês. Não chegou, naquele setor já vai uma cartinha automática. Empresa, você não enviou o documento. Advertência, te dou 20 dias para você me enviar. Foi a primeira advertência, não veio? Vai a segunda advertência, você não enviou. Na terceira advertência, já tem 2 meses de atraso. Porque não enviou do mês anterior e não enviou do mês seguinte. Aí chama para conversar, faz uma reunião, vê se vai romper o contrato para trazer os documentos e tal. Mas faz por amostragem. Isso eu até concordo. Mas o STF não fixou essa tese, não. Com todo respeito. Apesar de eu concordar. E a segunda, quarta turma, a terceira tese que o STF fixou é que é do empregado o ônus de comprovar a conduta culposa da administração. Então, eles insistem em dizer que o STF decidiu que o ônus da prova é do empregado, quando a gente acabou de ver que o STF não decidiu. Ele até debateu, mas falou, olha, a gente não vai dizer nem na tese e nem nas razões de decidir, não vamos colocar nada disso, porque o ônus da prova não é matéria discutir, não é matéria infraconstitucional, a gente não tem que ficar discutindo isso aqui. A quinta turma diz, ainda no curso do debate, ponderou, excelente, olha isso aqui. A quinta turma diz, ainda no curso do debate, ponderou a excelentíssima ministra Rosa Weber que o ônus da prova é sempre do reclamante. Gente, eu acabei de ler a transcrição. Aí a Justiça do Trabalho fica desacreditada e a gente vai... Com que cara, né? Mas, enfim, ele está dizendo que a Rosa Weber deixou claro que a culpa... que o ônus é do trabalhador. Eu acabei de transcrever a decisão não, os debates, a degravação que a Rosa Weber dizendo que, para ela, a culpa era da administração. Então, tipo assim, tem que conversar com o assessor desse ministro. Entendeu? Porque, pelo amor de Deus. Então, prosseguindo, a sexta turma disse, aí a sexta turma, de uma maneira mais consciente, deixa claro que a sexta turma do TST, por disciplina judiciária, a partir do julgamento da sessão
dela, sexta turma, de março de 2015, ou seja, antes do julgamento do recurso extraordinário e depois do ADC, passou a seguir a diretriz fixada em reclamações constitucionais, nos quais o STF afastou a atribuição do ônus da prova ao ente público. Por que a sexta turma falou isso? Faz sentido. A sexta turma falou isso porque, de 2010 até 2016, quando só tínhamos o julgamento da ADC, da ação declaratória, que o TST ficava falando que o ônus da prova era da administração, o TST e todo mundo, todos os juízes de trabalho da administração, o ônus é da administração, o STF aceitava, naquela época, e conhecia diversas reclamações constitucionais, e nas reclamações constitucionais dizia que o ônus era do trabalhador. Então, assim, o STF não disse que o ônus era do trabalhador na ADC 16, em 2010, mas de 2010 a 2016, diversas reclamações constitucionais foram distribuídas e o STF conheceu e disse que o ônus era do trabalhador. A sexta turma, cansado de tomar reclamação constitucional na cabeça, por disciplina judiciária, se curvou a decisão do TST. Só que até hoje ela está do STF, perdão. Só que até hoje ela está decidindo assim, inclusive na decisão que publicou hoje. Quando já teve um julgamento posterior do recurso extraordinário em 2017, pelo STF, que o STF já deixou claro que ele não opinou nem vai se manifestar de quem é o ônus da prova, que isso é coisa de instância ordinária, e ela continua julgando assim, porque as atuais reclamações não são nesse sentido, só as reclamações constitucionais até 2016. Então é tudo uma questão de acompanhar, né, a posição do STF, acompanhar assim, a evolução do entendimento do STF. E aqui, na sétima turma, a mesma coisa, que aqui o TRT conclui que a culpa decorre da inadimplência, sob ônus probatório a decisão agravada, reflete o entendimento da sétima turma que, por disciplina judiciária, o STF, no recurso extraordinário tal, cristalizou o entendimento segundo o qual cabe ao empregado comprovar a fiscalização do contrato. E eu respeito tanto o ministro Cláudio Brandão. Não dá tristeza de ler, porque ele é um excelente ministro. Eu acho ele muito coerente nos julgamentos dele. Mas, tipo, e aqui sétima turma disse isso, né? As do TST acabaram. Mas vocês viram que temos duas turmas, primeira e oitava, né, as da ponta, dizendo que o ônus é da administração. E as outras todas dizendo que o ônus é do empregado, porque o STF disse que o ônus é do empregado. Quando o próprio STF diz nas reclamações constitucionais. Não conheço mais reclamação sobre esse assunto, e, reclamação não é sucedâneo recursal, e ônus da prova é matéria infraconstitucional, não foi decidido no recurso extraordinário. Enfim. E aqui no TRT, o que eu fiz? Eu separei várias decisões, juro que já estamos acabando, várias decisões, não vou ler uma por uma, mas só para deixar claro para vocês, quem quiser estudar um material mais a fundo. Várias decisões sobre o tema. Eu achei uma decisão, na verdade, eu achei várias decisões, mas do mesmo desembargador. Da pesquisa que eu fiz, o único desembargador do TRT Rio que diz que o ônus da prova é do reclamante é o Adamovich, é o Eduardo Adamovich, que, aliás, tomou posse recentemente como desembargador, estava convocado há muito tempo e tomou posse como desembargador. Ele fala claramente que o ônus da prova é do reclamante e não da administração pública. Só ele fala que o ônus da prova é do reclamante. Tá? Temos, por exemplo, o José Luiz Campos Xavier, que fala que o ônus da prova não pode ser imputado ao empregado. Tá? Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acabou, 7. Então temos 7 desembargadores do TRT dizendo que o ônus da prova, dizendo expressamente, o ônus da prova é da administração. Então, um diz que o ônus da prova é do reclamante, o Eduardo Adamovich. 7 dizem que o ônus, claramente, o ônus é da administração. Tá? Esse desembargador aqui, que é o Marcelo Antero de Carvalho, o desembargador Marcelo Antero de Carvalho, foi o único que eu achei que decide para os dois lados de acordo com o caso concreto. Nesse aqui comprovou, ó. Nesse aqui não comprovou. Ele não fala de quem é o ônus, mas ele, pelo menos dá a entender que ele realmente analisa o processo. Que ele lê o negócio. Se está comprovado, se não está comprovado. Né? Não fala expressamente de ônus. A princípio,
entendo eu que ele entende que o ônus é da administração. Mas um fala claramente que é do reclamante, 7 falam claramente que é da administração, só achei um decidindo para os dois lados, e todos os outros que eu achei sempre decidindo a mesma coisa. O que me leva a crer que não importa o que está no processo, eles já fixaram o seu entendimento, independentemente do conteúdo. Porque eu, por exemplo, eu não pesquisei, eu trouxe uma de cada desembargador. Mas eu não pesquisei só uma, eu não peguei a primeira que eu achei. Eu peguei aquele desembargador, depois eu fui fazer pesquisa por nome. Aí, tipo, são todas iguais. Tanto é que eu só achei um que decide, dependendo do caso. Então, temos, por exemplo, nós temos 8 desembargadores também. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Então, 8 desembargadores, entendendo que sempre o Estado, ou a União, ou o município comprova a fiscalização e não dão. 8 desembargadores sempre julgam improcedente a responsabilidade subsidiária. Depois os nomes estão todos aí, né? Vocês já podem até quando distribuir, comemorar ou não. Saber se tem que despachar, esses negócios. Aí, e achei 13 desembargadores que sempre dizem que a administração não fiscalizou. Esses que falam a administração fiscalizou ou a administração não fiscalizou, eles não entram na questão de quem é o ônus da prova. Eles concluem, teve fiscalização ou não teve fiscalização. Tá? Então, 1 diz que o ônus é do reclamante, 8 dizem que o ônus é da administração. 1 decide para os dois lados. 8 sempre decidem que a administração não deve ser responsabilizada e 13 sempre decidem que a administração deve ser responsabilizada. Naturalmente, não estão todos os desembargadores do Rio, acho que são 80 e poucos, mas tem metade aí, pelo menos. E, dependendo da turma, a turma já tem aquele entendimento pacificado. Às vezes, você percebe a mesma ementa na turma com relatores diferentes. Né? Então, se tem decisões de todas as turmas, já dá para dar um bom norte para vocês. E aí, finalmente, eu chego no último slide, que é, afinal de contas, Amanda, o que a gente tem que fazer, o que o Estado tem que fazer para tentar comprovar que fiscalizou, para quem acha que tem que comprovar, né? Porque não necessariamente vai chegar no TST, enfim. Então, para a gente seguir os passinhos direitinho, o que acontece? Bom, normalmente, e aí eu tiro normalmente falando por mim, quais são as perguntas que eu faço para os prepostos ou procuradores do Estado, do município, quando vão nas audiências? As perguntas que eu faço, primeira pergunta, eu sempre faço. Vocês tinham um contrato de prestação de serviço com a empresa X? Sempre pergunto isso. Às vezes, o preposto fala, não sei. Cara, se ele fala não sei, com todo respeito, acabou. Tipo, ele não sabe dizer se o Estado tinha contrato. Se ele não sabe dizer se o Estado tinha contrato, ele vai saber dizer como é que era a fiscalização? Ele não sabe nem se tinha contrato. Então, vale a pena, tipo, faz uma reuniãozinha com os prepostos que vão para a área trabalhista e fala, olha só, a gente teve contrato, tá? Aí eu pergunto, quanto tempo durou esse contrato? Porque, às vezes, o próprio preposto fala, não, durou, por exemplo, de 2013 a 2015. E o trabalhador trabalhou em 2016. Então, não tem problema nenhum até negar a prestação de serviço, porque fala, olha, ele trabalhou num período, inclusive, que, sim, o contrato tinha até acabado. Então, não tem como ele ter prestado serviço para a gente. Né? Então, informações mínimas que os prepostos têm que ir, e os procuradores têm que ir sabendo. Teve contrato? Quanto tempo demorou o contrato? Aí eu pergunto, né? Aí os mais eficientes, eles vão respondendo essas. Aí eu pergunto, sabe dizer se tinha fiscalização? Todos aí vão, by the book, fala, tinha fiscalização. Não, beleza, tinha fiscalização. Aí vem a pergunta que mata eles, que é, não, isso não sou só eu que faço essa pergunta, não, vários juízes fazem. Então, que é o quê? Como é que era? Porque eles falam, tinha fiscalização? Tinha. Como é que era a fiscalização? Aí eles fazem igual testemunha. Oi? Fica surdo. Sabe quando a pessoa não sabe o que vai responder na hora? A testemunha está lá respondendo tudo. Quando você pergunta alguma coisa que ela não espera, ela, oi? Você, oi, tudo bom? Então,
Aí você pergunta para o preposto, como é que era a fiscalização? Oi? Você não falou que tinha fiscalização? Tinha. Então como é que era? Ah, juntava lá os documentos. Falei, não, beleza, mas que documentos que juntavam? Os documentos lá do... Sim, mas o senhor sabe me dizer quais os documentos? Não, não sei dizer. Então, assim, ele não sabe dizer quais os documentos eram exigidos. Então, não adianta nada, porque pode ser que fosse exigido, sei lá, só o PCMSO, o PPRA, coisa relacionada ao meio ambiente do trabalho, não necessariamente de quitação de verba trabalhista. Então, instruam os prepostos a dizer, né, conversem com os prepostos para orientá-los, para dizer, olha, a gente exigia esses documentos, né, o contrato durou de tanto a tanto, a fiscalização se dava dessa maneira. E a gente exigia esses e esses documentos. Porque aí o que acontece? Os juízes fazem essas perguntas para os procuradores e para os prepostos, olha o pulo do gato. Essas perguntas são feitas para sequer deixar a administração pública entrar no debate sobre o ônus da prova. Porque se o preposto não sabe, ou o procurador não sabe me dizer, ou dizer para algum juiz que também faça essas perguntas, como era a fiscalização, não, é irrelevante eu perquirir de quem era o ônus da prova. Porque eu já entro numa confissão ficta. Então essas perguntas, eu estou dando o pulo do gato aqui. Essas perguntas, né, foi isso que a minha Galize me pediu e eu estou fazendo. Então essas perguntas são com o objetivo de sair da discussão de quem é o ônus da prova, não deixar a administração pública ir até o TST e a fundamentação não entrar na questão de ônus da prova, mas sim o quê? Confissão ficta, não soube dizer como era a fiscalização. Entendeu? Então, ainda que esteja lá os documentos, a confissão ficta. Tá? Então, essas informações é muito importante que os procuradores saibam e que os prepostos saibam. E embaixo eu perguntei, como fiscalizar? Como eu vou provar que eu fiscalizei? Afinal de contas, tipo, realmente eu, Estado, tenho uma estrutura que não me permite, eu tenho 1.000 e tantos contratos, eu não posso ficar com cada... São mais de 1.000, menos de 1.000, eu chutei o número. Então, sei lá, 3.000 contratos, ou 2.000, enfim, 1.000 e tantos contratos de prestação de serviço, eu não tenho como disponibilizar um pessoal para ficar, manda recibo de salário de todo mundo, os terceirizados, todo mês, manda o comprovante do FGTS, manda o comprovante de INSS, eu não tenho como, porque eu tenho outras demandas tão importantes quanto e eu não tenho pessoas suficientes para fazer isso. Então, na prática, como eu consigo fiscalizar de maneira adequada para não ser condenado? Então, primeira coisa, que também mata a administração, seja município, Estado, União, vocês têm que exigir a lista de trabalhadores terceirizados. Porque muitas vezes chega o preposto lá achando que está arrasando, entendeu? Quando eu pergunto, ele já prestou serviço para vocês, para o Estado? Ele já prestou serviço? E aí eles falam assim, Excelência, eu não sei dizer porque a gente não tinha ingerência nenhuma, a gente não tinha subordinação com eles. Então, eu não sei, era a prestadora de serviço que mandava lá, eu não sei nem quem eram os empregados, a gente não tinha ingerência nenhuma. Falando isso, como se o pedido fosse de vínculo com a administração, como se a alegação fosse, tipo, existe subordinação. E não é, a alegação é só responsabilidade subsidiária. Então, em todos os contratos, o mínimo que a administração tem que ter é a lista dos trabalhadores terceirizados. Então, pede para a prestadora mandar a lista no início do contrato. Se mudou alguém, e avisar, tipo, se você mudar alguém, tirar alguém e colocar outra pessoa, você tem que nos avisar. Porque quando vocês chegam e na contestação juntam, olha só, quem prestava serviço para mim nesse contrato era João, Antônio, Maria, Carlos, isso aqui, Valdeci não prestava, não. Vocês já chegam com um grande argumento, que é negando a prestação de serviço. Já é ônus do trabalhador, aí sim, com certeza absoluta, é ônus do trabalhador comprovar que prestou serviço. E não são poucos, são muitos casos em que eu estou numa, por exemplo, audiência inicial, eu viro para o advogado do reclamante e pergunto, doutor, tem alguma prova fática a fazer? Ou posso mandar direto para a sentença? E o advogado do reclamante
não se toca de que tem que comprovar, porque na maioria das vezes o que acontece? A prestadora de serviço é revel. Vocês fecham o contrato com elas, a administração fecha o contrato com elas somem no mundo, depois a gente não acha lugar nenhum, elas são revéis na Justiça do Trabalho. Aí o advogado do reclamante pensa, a empregadora foi revel, vou levar tudo. Ele está certo? Tá, vai levar tudo. As verbas, vai ser condenado em tudo. Agora, se chega um procurador, um preposto, ou até um juiz, que eu faço isso, e falo, doutora, para o advogado reclamante, tem alguma prova fática para produzir ou, em razão da revelia, pode mandar direto para a sentença? Eles não se tocam de olhar a contestação para saber se tem negativa de prestação de serviço. Então, primeira coisa, contestação já abre negando a prestação de serviço. Né? E depois, em atenção ao princípio da eventualidade, né? Aí você fala, ainda que tenha prestado serviço, tinha fiscalização. E aí vai dizer como é que era a fiscalização. E aí, depois de dizer como é que era a fiscalização, vai dizer, e além do mais, eu botei isso como era fiscalização de boa fé, porque o ônus nem é meu, o ônus é do reclamante. Ó aqui o TST. Aí junta as maravilhas aqui, ó. Super atuais do dia de hoje. O ônus é do reclamante, o TST diz isso. Porque aí vocês já estão com um recurso de revista beijado. Então, os argumentos-chave são negar a prestação de serviço, dizer que fiscalizou e como, juntar os documentos correspondentes, que a gente vai conversar por último, e dizer que o ônus é do reclamante. O recurso de revista você já tem nas mãos. Se pega uma juíza como eu, que pergunta, pode mandar direto para a sentença, e o advogado não se toca que tem que provar responsabilidade subsidiária, porque eles não olham a contestação da administração para saber se nega ou não nega, o empregado vai ganhar tudo, só não vai ver a cor do dinheiro, né? Porque não vai ter ninguém para pagar. A empregadora assumiu do mapa a administração pública, como negou a prestação de serviço, e o reclamante não fez prova do fato constitutivo dele, a subsidiariedade vai ser improcedente. Ele vai levar tudo e, infelizmente, vai botar a sentença num quadro, na parede, ganhou tudo, mas no bolso não levou nada. Então, eu, quando eu era advogada também, de empresa e tal, eu perguntava, excelência, eu não tenho. Quando o ônus não era meu, o ônus era do trabalhador. Eu chegava nas audiências iniciais e falava, excelência, não tenho prova oral a produzir, né, na instrução. Por mim, pode mandar direto para a sentença. Aí o juiz pergunta, e para o senhor, doutor? Aí o advogado reclamante, sabendo que a instrução da Justiça do Trabalho está caindo lá para junho, novembro, dezembro, dependendo da vara, do ano que vem, fala, então pode mandar para a sentença, ainda mais com a primeira revel. Por quê? Porque o que eu ia fazer era contraprova e não prova. Se vocês já negaram a prestação de serviço, o que vocês têm que fazer é contraprova e não. Né? Então, pergunta, eu não tenho prova oral a produzir, por mim pode mandar direto para a sentença. Se o advogado concordar, aí não tem como, né, dizer nada, porque é uma questão de o advogado tem que ser atento, da mesma maneira que vocês têm que ser atentos do que documentos vocês têm que juntar, o advogado tem que ser atento da prova que ele precisa produzir. Então, o mínimo é, em cada contrato, exigir a lista dos prestadores de serviço e deixar a empresa prestadora notificada. Caso mude alguém, tem que avisar. Porque aí vem a lista por e-mail, então tem, sei lá, 3.000 contratos, 2.000 contratos. Faz uma pastinha virtual para cada um. Então faz uma pastinha tipo assim dos contratos das empresas que começam com a letra A, sei lá, para não ter que ficar procurando uma lista de 2.000. Contratos que com as empresas começam com a letra B e vai. A empresa é o quê? ABC é prestadora de serviço. Então vai lá, verifica, dá trabalho para implementar, mas depois que já está implementado, roda sozinho. Então tem que ter a lista de todos os terceirizados que prestam serviço para vocês, é o mínimo, tá? Porque aí vocês vão poder saber se teve fiscalização, se não teve e tal. Juntar a cópia do procedimento de licitação, isso vocês já têm, já juntam em todos os processos, não é nada demais. Exigir cópias, aí eu coloquei pagamento de salário, recolhimento de FGTS, INSS, comprovante de férias e de 13º. Então, vamos lá. O comprovante de INSS e FGTS não adianta aquele geralzão só com valor global. Porque pode ser que seja de empregados que nem são os que prestam serviço para vocês, prestam serviço para outro tomador, da iniciativa privada, por exemplo. Lógico que, de novo, tem 500 trabalhadores prestando serviço naquele contrato que é em 2000, não tem como todo mês receber 500 contra-cheques, 500 recolhimento de FGTS, 500 e tal. Então pega 10%, 5%. Então você vai me mandar 50 ou 25, cada mês 25 contra-cheques,
com 25 recolhimentos individuais de FGTS e 25 de INSS. É só a empresa mandar. Chegou o e-mail, verificou o nome, tá tudo bonitinho? Tipo, joga na pastinha. Por quê? Porque depois na reclamação trabalhista, ainda que no anexo, tipo, tenha 10, não tenha 25, tenha 8, não tenha 25, só de vocês juntarem o e-mail da empresa mandando segue por amostragem, 5% dos contra-cheques, 5% e 5%, já mostra que vocês estavam fiscalizando isso por e-mail. Vocês não precisam juntar os contra-cheques. Basta juntar o e-mail, tipo, com aparecendo lá que tem coisa anexada. Né? Então, tipo, aí, que reclamante que vai dizer, mas ninguém sabe se o anexo corresponde ao conteúdo. Entendeu? Ninguém vai levantar isso. Então, exige, a empresa firmou contrato comigo, então o que você tem que juntar? Está aqui uma listinha. Lista dos terceirizados. Se mudar, tem que me atualizar. O que você tem que me mandar? 5% ou 10% por amostragem todo mês, né, e de empregados diferentes a cada mês, de recibo de salário, FGTS da pessoa, né, e INSS da pessoa. E, no final do ano, você também tem que me mandar por amostragem o 13º e as férias, né, comprovando que esses trabalhadores, né, o da amostragem do mês de dezembro, os 50 do mês de dezembro, os 25 do mês de dezembro, tiraram férias. Então, no processo trabalhista, vocês não precisam juntar, tem 500 terceirizados, 500 recibos de salário todo mês, 500... Não, basta juntar o e-mail mensal, junta 12 e-mails de janeiro a dezembro, a empresa respondendo com os anexos, seguem os seguintes anexos, por amostragem. 25 os recibos de salários, 25 FGTS, 25 INSS, e no mês de dezembro segue também as férias, além dos outros, as férias e o 13º. Aí vocês juntam, tipo, o contrato durou 3 anos, vocês vão juntar 36 páginas, que são 36 e-mails, um por mês, né? 3 anos, 36 documentos. E mais a listinha dos documentos que a empresa tinha que mandar rubricada por ela. Ó, teve ciência que todo mês tem que mandar isso. O único trabalho... Então, para implementar é difícil. Depois, já recebeu o e-mail, joga na pastinha. Não precisa nem abrir o anexo, gente. Joga na pastinha. Depois, se na pastinha da empresa, né, do mês, mensal, e verifica. Depois abre a pastinha da empresa, só vê se tem e-mail de novembro a dezembro. Então, bota para, por exemplo, assim, de 3 em 3 meses, vai ter lá um cão que vai ser, coitado, ficar responsável por entrar em todas as pastinhas, mas pelo menos aquele trabalho que, tipo assim, vai durar uma semana durante 3 meses, de 3 em 3 meses. Ó, você, fulano, tem responsabilidade, sempre só para o estagiário, né? Então, você, fulano, tem responsabilidade de entrar em pastinha por pastinha, são 3 mil contratos, então você vai entrar em pastinha por pastinha da empresa tal, você só vai verificar. Tem aqui, de 3 em 3 meses, janeiro, fevereiro e março, o e-mail está aqui anexado, beleza, de todas. Aí faz isso em março, faz em junho, faz em setembro e faz em dezembro. Se chegou em março, percebeu que não mandou, aí bota lá a caveirinha, botão vermelho, essa empresa, ó, advertência para juntar. Advertiu. Chegou em junho, ele vai ver de novo. Juntou a anterior, ou respondeu a advertência, ou continuou sem juntar, segunda advertência. Já faz o modelinho de advertência, vai no automático, vai por e-mail mesmo. Entendeu? Chegou em setembro, vai receber a 3ª advertência, ao invés da 3ª advertência já mandei 2 advertências, vem aqui conversar sobre isso, comunica por e-mail. A quantidade de documentos que vocês têm que juntar é muito inferior. Se nem isso for possível fazer faticamente, tentando minimizar ao máximo o trabalho, faça o que der dentro do possível, dentro dessas sugestões que eu estou dando. Entendeu? Então, tipo, já cria, sei lá, uma pastinha para cada empresa, bota alguém de 3 em 3 meses para fiscalizar e para todo mês que receber até o dia 10 só jogar o e-mail na pastinha. Entendeu? E modelinho de advertência, não mandou modelinho de advertência, ou então faz de 6 em 6 meses, de 4 em 4 meses, enfim. Porque, pelo menos, quando vocês chegam num processo trabalhista, quando eu vejo um processo trabalhista com esses e-mails, né, esses comprovantes, ainda que por amostragem, eu falo, cara, fiscalizou. Estava fiscalizando. Não tem como fiscalizar um por um, o Estado tem mais o que fazer, né? Lógico, tem que fiscalizar, mas dentro do exigível, fiscalizou. E aí eu julgo improcedente. E algo que é muito, muito, muito importante também. A administração só exige das terceirizadas a CNDT, que é a certidão negativa de débitos trabalhistas, quando faz a licitação.
Essa certidão negativa de débitos trabalhistas, que é o que autoriza a empresa a participar da licitação, para mostrar que ela não é devedora, ela tem um prazo de validade de 6 meses. Então, não adianta pedir só quando faz a licitação. Na listinha que vai botar, você tem que me entregar esses documentos, de 6 em 6 meses, CNDT renovada. Porque se ela não entregar a CNDT, se vocês não fizerem nada, pede pelo menos a CNDT de 6 em 6 meses. Porque se ela não juntar de 6 em 6 meses, já é motivo para chamar para conversar. Por quê? Se vocês juntam na contratação a CNDT, vocês se livram da culpa em eligendo. Mas se o contrato com a prestadora durou 2 anos, que normalmente é esse prazo, né, 2 anos o prazo da licitação, e vocês, a PGE, no caso, a administração, não junta a CNDT durante o curso do contrato, vocês se livram da culpa em eligendo e caem na culpa em vigilando. Então, tipo, se não juntar documento nenhum, junta pelo menos a CNDT de 6 em 6 meses. Porque se a empresa consegue uma CNDT de 6 em 6 meses, é porque ela não tem dívida na Justiça do Trabalho. Em processo em fase de execução. Já é um excelente argumento, até para ser colocado na contestação. Se foram exigidas as CNDTs e juntadas durante o prazo de duração do contrato. Se não juntar nada, junta pelo menos a CNDT. Vai ser 3 páginas só de 6 em 6 meses. E eu botei juntar as advertências caso a prestadora não cumpra as exigências. Então, pediu o documento, a prestadora não apresentou CNDT ou não apresentou os documentos por e-mail que vocês pediram, vai mandando advertência por e-mail, porque num processo trabalhista, só do juiz ver que tem uma advertência, não recebi, você tem que juntar, estou te advertindo, eu olho e falo, tanto está fiscalizando que percebeu que não juntou e advertiu, mandou juntar. Para mim, isso é prova de que fiscalizou. Para mim, acho que para qualquer juiz. Mas, enfim, de cabeça de juiz, né, você bem sabe que depende muito, cada um, né, tem seu CPC, seu CLT, mas enfim. Então, eu acho que a forma mais prática de vocês comprovarem essa fiscalização é, primeiro, juntando a lista dos terceirizados, que mostra que pelo menos vocês sabem quem está prestando serviço. CNDT de 6 em 6 meses. E, se for possível, dentro de um prazo razoável, dentro da estrutura que a PGE tiver, exigir alguns documentos desses, nem que seja tipo de 3 em 3, 4 em 4, 6 em 6 meses, ou todo final de ano pedir o 13º de todo mundo, comprovante de 13º, né? Ou por amostragem FGTS, essas coisas assim. Então, é isso. Espero ter ajudado, espero ter contribuído. Né? Não consegui contribuir quanto ao ônus da prova, deixei vocês mais confusos, né? Porque, na verdade, o STF diz uma coisa, o TST diz outra, o TRT diz as duas, de maneira variada, mas, pelo menos, agora a gente já tem ciência de como a situação está no dia de hoje. Então, obrigada mais uma vez pelo convite, espero ter sido útil para vocês. Um beijo, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, qualquer informação, qualquer contato, eu até coloquei ali nos slides, eu tenho um Instagram profissional que se chama Atualização Trabalhista, é aquele ali, atualização _ trabalhista. Tá? Só me mandar direct. Boa tarde a todos. Já falei só 40 minutos. Nunca mais serei convidado. A vantagem de estar com o procurador-geral, que eu vi que está cheio de procurador do Estado na próxima palestra, a gente tira 5 minutos de cada um e resolve. Obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. A palestra foi didática, isenta e exaustiva. Espero que todos tenham tomado nota, porque trouxe relevantíssimas dicas, né, para o Estado, que reclama muito das condenações, mas não se estrutura adequadamente para combatê-las. E sem maiores delongas, vou passar aqui para a Alice, que é mestre e doutora em Direito Público pela UERJ e procuradora do Estado do Rio de Janeiro. Na verdade, eu pedi a palavra, acho que a gente já está com a hora bem adiantada, mas eu não posso deixar de registrar aqui a minha enorme felicidade e emoção de estar dividindo essa mesa, não só com o meu amigo, né, procurador-geral, que eu admiro demais, mas com a minha grande amiga, Amanda Diniz. Nós estudamos juntas e aí lembro das fases, né, de muitos momentos na UERJ, que a gente se ajudou bastante, né, nas provas. E que hoje mas assim,
em vê-la hoje. Acho que a nossa troca hoje é uma troca muito... A Amanda me ajuda demais com todas as questões trabalhistas e eu a ajudo com questões de direito administrativo. Sinta mais inteligente quando ela me liga pedindo dica do que fazer com a babá. Mas acho... Eu tenho... Enfim, faria várias considerações, a gente não tem tempo. Eu, durante a palestra, fiquei assim, me entreolhava com o Gabriel, com a Tati, com a Dani, falava assim, meu Deus, como que... É que é um misto, assim, né, de euforia, porque a gente tem estudado muito esse tema, Amanda, acho que os próximos debates, eles vêm a calhar, né, o nosso objetivo hoje foi absolutamente cumprido, que era de olhar para o nosso operacional, para o que a gente pode melhorar, a gente vem se esforçando. Então, a gente já entendeu, né? Acho que o direito administrativo, e aí a gente está falando de trabalho com direito administrativo, ele não é mais preto no branco, né? Então, de um lado, a gente falava isso hoje de manhã também no workshop com Gustavo Beneiboim, a jurisprudência em direito administrativo ela nos ajuda pouco, porque os precedentes são para todos os lados, os entendimentos. Então, é um não diálogo, de modo que a gente precisa olhar para dentro também da nossa realidade, das nossas práticas administrativas, para a gente formar a nossa consistência, as nossas orientações. E é exatamente esse trabalho que a gente vem desenvolvendo. A procuradora Tatiana Natal vai apresentar aqui o que a gente vai estar divulgando, que é exatamente para atender essa demanda, que é um checklist, é um roteiro de fiscalização para que a gente possa instruir os nossos fiscais. E então nós estamos assim super felizes já pensando em algumas coisas que a gente tem que aprimorar no nosso checklist. E só queria registrar assim, que a Amanda me parece, eu não tenho dúvida assim, do sucesso. E digo isso que o que ela disse para vocês aqui, ela disse com muito... Ela a mistura, para mim, o sucesso da Amanda é uma mistura tanto de uma juíza que passou pela advocacia, então ela tem uma experiência em olhar práticos que são singulares, com uma pessoa que é apaixonada pelo direito do trabalho, como poucas pessoas que eu já vi na vida, né? Então, o direito do trabalho é o primo feio ali, né? É o patinho feio. Mas a Amanda, desde o início, sempre foi apaixonada e falou do direito do trabalho com esse amor e com essa paixão que ela trouxe aqui para vocês. Então, quero agradecer imensamente, Amanda. Para a gente foi assim, singular e maravilhoso esse dia. Obrigada.